Amém? João capítulo de número 8, verso de número 36. Há uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar ela com vocês neste domingo de ceia, na expectativa de que o Senhor opere uma grande libertação no nosso meio. Diga glória a Deus. O texto está na tela, você pode ler comigo, vamos lá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, toda a igreja bem forte, você pode fazer melhor, vamos lá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levante a mão direita e diga: a liberdade está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quantos acreditam que Deus pode nos conduzir a um caminho de liberdade? Diga amém. Durante a última semana o Espírito Santo falou comigo sobre 7 liberdades, ou 7 libertações que o Senhor quer trazer na nossa vida. E eu queria profetizar alguns textos de libertação antes de fazer essa lista de 7 liberdades. Eu queria que você olhasse comigo agora, que o pessoal da tela coloca para mim o próximo texto. Salmo 119, 45. Já está aí, vocês estão ligeiros hoje demais. Vamos lá? Leia comigo o que está nesse texto, vamos lá? E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. De novo, todo mundo? E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. De Jesus vem a verdadeira liberdade. Só Ele é fonte de libertação. Diga amém. Só Jesus é fonte de libertação. E onde que eu encontro essa liberdade? Na palavra de Deus. Amém? Volte o texto, por favor, 119, 45. Veja só, de Salmos. Andarei em liberdade, porque busco os teus preceitos. Preceitos são os conselhos de Deus. No princípio de Deus existe liberdade. Amém? Diga: no princípio de Deus existe liberdade. Agora olhe para mim e preste atenção no que eu vou lhe dizer. O mundo quer criar a seguinte imagem: se você seguir pelo caminho que a Bíblia delimita, porque a Bíblia delimita um caminho, você estará preso. Esse é o pensamento. O pensamento é esse: se eu seguir pelo caminho que a Bíblia delimita, eu estarei preso. Então alguém pode dizer o seguinte: olha, eu sou livre, eu vou por onde eu quero. Você não é livre, você segue um caminho determinado. O que eu quero dizer para você é que a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, a verdadeira liberdade, ela está em seguir este caminho. Diga glória a Deus. Eu costumo dizer aqui na igreja que nós temos a liberdade de não fazer. Essa é a nossa liberdade, a liberdade de não fazer. Algumas pessoas chegam e dizem assim: olha, você não pode isso. Não, eu posso não fazer, é diferente. Eu tenho a liberdade de não fazer. É diferente. Ora, o jovem cristão não pode se relacionar antes do casamento. Não, o jovem cristão é livre. Ele não precisa, ele não está sujeito a isso. Ele tem a liberdade de não fazer, ele tem a liberdade de esperar. É diferente. Eu não consigo para ser crente, porque aí eu ia ter que fazer essas coisas. Eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar aquilo, eu não consigo deixar aquilo outro. Então essa é a nossa liberdade. A nossa liberdade é o de poder não fazer. Então a gente tem que trocar essa visão que o mundo quer plantar dentro da gente, do não posso para o posso não. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode... Não, a questão não é que eu não posso, a questão é que eu posso não fazer. Eu tenho a liberdade de não estar sujeito a isso. Então o caminho de Deus é um caminho de liberdade. Vamos dizer isso: o caminho de Deus é um caminho de liberdade.
E é interessante, eu comecei a pesquisar sobre essa palavra do Salmo 119, 45, quando ela diz que eu folgo nos teus caminhos, eu me alegro nos teus caminhos, nele eu encontrei liberdade. A palavra liberdade ali é dizer estar folgado, estar tranquilo. A palavra liberdade desse texto quer dizer que você está sem nenhuma atadura, sem nenhuma amarra. Você está trilhando um caminho, mas você não está obrigado, você não está sujeito a ele, você está encontrando paz naquele caminho. O caminho que delimita as nossas ações, ele é um caminho de paz, segurança e tranquilidade. Quantos podem dizer amém e dar glória a Deus aqui nesse lugar? Então obedecer a palavra de Deus é uma forma de liberdade. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, obedecer a palavra de Deus é um modelo de liberdade. Quantos podem dizer amém? Quantos podem experimentar liberdade em Cristo Jesus aqui? Vamos ao próximo texto. Coloca aqui para mim, filho, por favor. Leia comigo esse texto agora. Toda a igreja, vamos lá? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Cutuque quem está do seu lado, diga: este ambiente é um ambiente de liberdade. Vocês parecem que não animaram com isso? Diga de novo: este ambiente é um ambiente de liberdade. Dê um aplauso ao Senhor. Nós estamos em um ambiente de liberdade, pois onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Preste atenção que o Espírito Santo nunca foi colocado na Bíblia como uma força. O Espírito Santo nunca foi colocado na Bíblia como um pensamento. O Espírito Santo nunca foi colocado na Bíblia como uma energia. O Espírito Santo sempre foi colocado como uma presença, como uma pessoa real e verdadeira que interage conosco. A interação com o Espírito Santo promove verdadeira libertação. Quando o homem se interage e se movimenta dentro do ambiente do Espírito Santo, ele vai encontrar verdadeira liberdade. Onde há o Espírito de Deus existe liberdade. Onde há o Espírito de Deus existe libertação. E eu vim ministrar isso sobre a tua vida hoje. Pela presença do Espírito Santo aqui neste lugar, vai acontecer grande libertação. Diga glória a Deus. Observando a trajetória de Jesus e pensando sobre isso nesses dias, eu encontrei 7 libertações que eu queria compartilhar com você. 7 liberdades que o Espírito Santo traz para mim. E eu sei que esse ambiente está proporcionando isso. Quantos podem dizer amém? Liberdade número 1. Jesus libertou o homem dos demônios. Diga comigo: Jesus liberta dos demônios. Demônios são espíritos malignos, espíritos do inferno, que possuem pessoas, que transtornam a vida dessas pessoas. Alguns exemplos você vai ter na Bíblia. O exemplo talvez dos mais famosos, o endemoniado gadareno, um homem que vivia em uma região. A Bíblia diz que as pessoas tentavam amarrá-lo, mas ele era possuído por demônios de tal maneira que a força vinha e ele quebrava as correntes que o amarravam. A Bíblia diz que esse homem já não morava mais em casa, esse homem não se vestia mais, mas ele procurava viver no cemitério. Ou seja, quem troca uma casa por um cemitério? Esse homem estava possuído por demônios e ele era violento. Esse homem estava possuído por demônios e ele não conseguia mais conviver, ele não conseguia mais falar. Diz que ele apenas grunhia e gritava, porque ele estava possuído por um demônio. Mas quando Jesus chegou às margens do mar da Galileia, ele vem correndo, saindo do cemitério, se atira aos pés de Jesus, e Jesus com uma ordem expulsa os demônios, porque Jesus tem poder para lançar fora todos os demônios. Eu quero te dizer, se tem um demônio atrapalhando, entrando na sua vida ou na vida de alguém, há poder no nome de Jesus para expulsar os demônios. A Bíblia fala de um pai
que leva o seu filho a Jesus, e esse menino estava possuído de um demônio, e diz que todas as vezes que o demônio possuía, o jogava no fogo, o jogava na água, para o matar. Mas a Bíblia diz que Jesus com uma palavra disse: sai dele. E sabe o que aconteceu? O demônio saiu. A Bíblia diz: e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. A Bíblia diz, e Pedro pregando no Pentecostes e no avivamento da igreja de Atos, ele diz: e ele andou por toda parte fazendo bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. A primeira marca diferenciada do ministério de Jesus foi expulsar demônios. Em Marcos capítulo de número 1, diz que as pessoas arregalavam os olhos e diziam: mas quem é este que agora até os demônios obedecem à sua ordem? Jesus liberta o homem de toda possessão demoníaca. Quantos podem dizer amém? E se há um demônio agindo contra a sua vida, eu quero aqui te dizer: estou tranquilo. Sabe por quê? Porque este mesmo Jesus, antes de ir, reuniu sua igreja. E reunindo sua igreja, delegou autoridade. Reunida a igreja do seu tempo, ele disse assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. A igreja está tomada de autoridade para repreender demônios, para derrotar Satanás, para vencer as obras do maligno. Quantos podem dizer amém? Ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios. Eu sei que para a mentalidade moderna, falar sobre demônios parece coisa supersticiosa da época das cavernas. Mas deixa eu te dizer, eu não fui eleito o pastor mais moderno do ano. Eu não fui eleito o pastor mais descolado do ano. Eu não fui eleito o pastor mais cool do ano. Eu sou um pastor que só sabe fazer uma coisa. Os demônios continuam atuando. Bom se fossem mitos do passado. Bom se fossem lendas de homens primitivos. Mas não são. Mas eu tenho uma outra notícia. Assim como a atuação dos demônios é real, o poder de Deus na igreja, a autoridade do nome de Jesus é mais real ainda. E eu assinto neste lugar. Se você puder levantar a sua mão direita e dizer: eu creio que Jesus liberta da possessão dos demônios. Quantos acreditam nisso, digam amém. Em nome de Jesus tem demônio saindo. Em nome de Jesus tem demônio soltando. Em nome de Jesus o poder de Deus está neste lugar. Há uma segunda libertação que a Bíblia diz: Jesus libertou o homem do pecado. Jesus libertou o homem dos demônios. Jesus também libertou o homem do... Segure da mão de quem está ao seu lado e diga: o pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Você pode dizer amém? Significa que o pecado exerce governo sobre algumas pessoas. O pecado impele, impõe sua vontade. Há muitas pessoas que não querem pecar, mas quando vem, já pecou. Há muitas pessoas que odeiam o pecado que praticam, mas não conseguem deixá-lo. Muito cuidado quando você lida com um pecador. Muito cuidado quando você trata com alguém que está preso em uma teia de pecados. Porque o pecado não é algo inanimado, algo que está ali e a pessoa busca.
pecado pode exercer governo sobre a vida de uma pessoa. Ele pode dominar a vontade de uma pessoa e conduzi-la, guiá-la. Como alguém que monta sobre um cavalo e com o cabresto o guia. Vocês estão me entendendo? O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, vai dizer que o pecado muitas vezes conseguia dominar sua vontade e levá-lo a práticas que ele próprio não aprovava. Há pessoas que pecam e muitas vezes estão pecando e não gostam do pecado com o que estão praticando. Se revoltam, se sentem mal. Mas eu vim trazer uma boa notícia, eu não vim aqui apontar dedo, não. Eu vim aqui dizer para você, Jesus nos liberta do poder do pecado. Jesus nos liberta do domínio do pecado. Jesus nos liberta do governo do pecado. O seu sangue caiu sobre nós para que o pecado não mais tivesse domínio sobre a nós. Portanto, a partir de agora, receba o que eu estou te dizendo aí onde você está. Quando o pecado te chamar, quando o pecado te desafiar, quando o pecado falar ao seu coração, diga para o pecado: o sangue de Jesus me purificou, o Espírito Santo me restaurou, eu sou livre para desobedecer ao pecado. Não tente enfrentar o pecado segundo a carne, porque a carne é fraca diante do pecado. Mas se renove no Espírito, se renove no Espírito. Quando a tentação bater a sua porta, quando o pecado te chamar, quando o pecado te convidar, reforce a parte espiritual. Leia um texto da Bíblia, coloque um louvor, busque a Jesus, faça uma oração, venha para o culto, procure alguém para orar com você. Querido, é melhor confessar tentação do que confessar pecado. É melhor chegar e dizer: pastor, me ajuda que eu estou debaixo de uma tentação, do que chegar e dizer: pastor, me ajuda porque eu pequei. Eu sei que confessar não é fácil, eu sei que confessar não é mole, mas eu quero te dizer: você não precisa obedecer o pecado que te desafia. Você não precisa obedecer o pecado que te convida. O sangue dele já desceu na cruz para que o pecado não reinasse mais. O pecado reinou até a morte de Jesus. O pecado reinou até a morte, mas Jesus na cruz rasgou a dívida que nos era contrária. Jesus na cruz nos libertou do domínio do pecado. Portanto, essa é a nossa segunda libertação. Somos livres do governo do pecado. Você podia dizer um amém? Você podia dar um glória a Deus? Levante sua mão e diga: eu sou livre do governo do pecado. Significa que a sua boca pode dizer não ao pecado. Significa que seu coração pode dizer não ao pecado. E o Espírito Santo vai te ajudar a ter força. O Espírito Santo vai te ajudar a responder. O Espírito Santo vai te ajudar. Eu estava pensando sobre a oração de Jesus quando ele disse: que não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino. O reino não é do pecado, o reino não é do diabo. Teu é o reino. Teu é o poder é do Senhor, o poder não é do mal, o poder não é de Satanás, o poder não é do pecado. Aleluia. Teu é o reino. Ele está no controle e vai nos ajudar. Segure na mão das pessoas à direita e à esquerda e ore conosco assim, dizendo: Senhor Jesus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante a mão do seu irmão e diga: o pecado não nos governa mais. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Dá um glória.
glória a Deus aí. Esse ambiente está se tornando um ambiente de poder. Correntes estão caindo aqui neste lugar. Quantos podem dar glória a Deus aqui hoje? Terceira libertação que Cristo nos traz. Jesus libertou pessoas das enfermidades. Jesus libertou pessoas de espíritos de enfermidade. Cuidado. Nem toda enfermidade é de origem física. Vou repetir. Nem toda enfermidade é de origem física. Muitas enfermidades são de fundo, são de raiz espiritual. A Bíblia diz que haviam espíritos mudos, espíritos surdos. A Bíblia diz que Jesus, repreendendo enfermidades, repreendendo espíritos, as enfermidades iam embora com eles. Há uma terceira libertação que Ele quer trazer aqui sobre nós. Ele quer nos libertar de espíritos de enfermidade. A Bíblia diz que Jesus encontrou muitas pessoas que estavam possuídos de um espírito de enfermidade. Espírito pode ser vida, espírito pode ser um pensamento, espírito pode ser uma disposição, espírito pode ser uma ideia. Esses dias pela manhã, aquela loucura do café da manhã para sair para a escola. E a Mariana perguntou uma coisa, a Érica respondeu, e quando a Érica respondeu, eu nem lembro o que foi, mas a Mariana disse assim: esse é o espírito, mãe. Como quem disse, você pegou a ideia. Você pegou o pensamento. Você pegou a disposição da coisa. Cuidado para que ideias de enfermidade não produzam enfermidades no teu corpo. Cuidado para que conversas de enfermidade não produzam enfermidades no teu corpo. Cuidado para que ambientes espirituais, palavras espirituais, pensamentos que afetam o teu espírito não gerem um espírito de enfermidade no teu corpo. E eu quero orar aqui agora por você, em nome de Jesus, que se de alguma maneira algum espírito de enfermidade implantou na sua mente, atingiu o seu corpo, nesta manhã, levante a sua mão, pois há poder no nome de Jesus, e nenhum espírito de enfermidade terá domínio sobre ti. Resista agora, bata a porta na cara do diabo, e eu quero dizer para você: todo espírito da dor, todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, em nome de Jesus, vá embora. Mas Jesus não libertou só de enfermidades, que eram fruto de espírito, mas Jesus também libertou de enfermidades físicas. Levante a mão e diga: eu creio que há poder em Jesus para curar. Agora pegue esta mesma mão, coloque sobre o lugar de alguma enfermidade que você está enfrentando, que está no seu corpo, e diga: não há mais direito para estar aí, não há mais poder para estar aí. Cristo Jesus já levou as enfermidades na cruz. Faça esta oração agora. Diga: pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Diga: eu creio que há poder para curar tumor, câncer, alergia, males na pele, no sangue, nos tecidos, nos órgãos internos, cartilagens, juntas, nervos, toda enfermidade, eu digo agora, sai em nome de Jesus. Levante as duas mãos para o céu e diga: nós recebemos a palavra de cura
nesta manhã. E a promessa de Deus para a minha vida é de saúde. Diga: Jesus Cristo me cura aqui. Agradeça a Deus pelas curas. Agradeça a Deus pelas vitórias. Aleluia. Você que podia sentir um caroço, tumor, cure ele agora. Quantos chegaram aqui com dores esta manhã? Algum tipo de dor? Levante a mão. Respira fundo e diga: obrigado, Jesus. Procure a sua dor agora, em nome de Jesus. Qual era o lugar da sua dor? Seja livre agora. Seja curado agora. Pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu não sei se você está sentindo essa presença, mas eu estou. Jesus está andando na igreja e nos libertando de todas as enfermidades. Quantos acreditam nisso agora? Você que tinha uma dificuldade de movimentar o braço, movimentar uma perna, faça isso agora aí onde você está. Há poder de Deus, há poder de Deus, há poder de Deus aqui, há poder de Deus. Será que tem mais alguém comigo aqui? Pai, eu oro agora para que as curas comecem e vão se manifestando em testemunhos sobrenaturais do teu poder e da tua presença. Tome posse agora pela fé em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Você que estava com dor e não está mais com a dor, dê um sinal para mim. Você que estava com dor e não sente mais. Quem chegou com dor e não sente mais a dor? Faz bem alto para eu ver daqui, que você não consegue chegar. Onde era a dor, meu irmão? Nas costas. Sumiu a dor? Glória a Deus. Quem mais? Estava com dor. Aqui onde era a dor? Nos braços, não podia mexer. E agora? Sem dor. Glória a Deus. Quem mais aqui? Faz um sinal para mim. Onde? Joelho. Pode mexer aí agora? Está mexendo? Glória a Deus, aleluia. Quem mais aqui com dor esta manhã? Quem tocou onde havia um caroço, um tumor, um mioma e agora não sente mais? Quem? Faz um sinal para mim ver. Quem? O senhor aí, que é? Coração, aqui. Sumiu? O que era? Pergunta para ele aí, obreiro, eu não consigo ouvir o que ele está falando. O que era? Estava com dor no peito, sumiu a dor aí, glória a Deus. Quem mais? Quem mais? Faz um sinal para mim bem alto assim para eu ver. Onde mais? Tinha uma aqui no meio, ali atrás, que era o seu. Dá um grito aí. Hã? Amém. Todos que receberam cura aqui agora, faz assim para mim ver, ó, bem alto, faz assim, ó, olha só, olha que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus. Coisas maiores a gente vai ver aqui ainda. Coisas extraordinárias que Jesus está trabalhando neste lugar. Quantos acreditam nisso? Aleluia, eu creio. Diga glória a Deus. Libertação número 4. Cristo libertou o homem das ansiedades e das necessidades. Levante a mão e diga: Ele me libertou da ansiedade e da necessidade. São duas coisas numa sentença só, mas eu explico e como ela se compõe. Liberdade da ansiedade. Diga: eu estou livre da preocupação. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus diz: por que vocês são tão ansiosos ainda? A preocupação com o amanhã, com o porvir, com o que está por acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus está no controle. Seja livre da ansiedade. Ele diz: vocês se preocupam com o que vão comer, mas olhem as aves do céu, vosso Pai as alimenta. Vocês se preocupam com o que vão vestir, mas olhem os lírios do campo. Sei que isso não é um lírio, mas olhem os lírios do campo, como se vestem. Se o vosso Pai alimenta as aves e veste os lírios, não vai cuidar de vocês? Não vai cuidar de vocês, filhos? Quem é filho aqui? Quem é filho? Quem é filho não está preocupado. Os meus filhos não acordam de manhã preocupados se vai ter comida na mesa. Sabe por quê? Pai está lá.
Porque o Pai dá garantias. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, falando sério. Aí, faz cara de sério, falando sério. A tua ansiedade é uma ofensa a Deus. A tua ansiedade é uma ofensa a Deus. Que é como quem diz, eu tenho um pai, mas esse pai é confiável. Eu tenho um pai, mas esse pai não é confiável. Descansa o teu coração. Ele é Jeová Jirê, Ele é Deus de provisão, e Ele suprirá cada uma das tuas necessidades. Descarregue as tuas preocupações na oração. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos, angustiados por coisa alguma, antes fazei as vossas petições, suas necessidades conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. E a primeira coisa que vai acontecer é que a sua mente vai ter paz. Nós somos libertos da ansiedade. Somos tomados por um espírito de paz. Jesus nos tem ensinado a descansar, confiar que Ele suprirá, Ele atenderá. Mas a nossa sentença número 4 é: Ele nos libertará das ansiedades e das necessidades. E o que o Espírito Santo falou comigo a respeito disso? Tome nota. Em muitas situações, Ele vai te libertar da necessidade, não te dando o que você acha que precisa, mas te mostrando que de fato você não precisa daquilo. O mundo consumista de hoje cria em nós o desejo, o sentimento de necessidade. Então você vê coisas que você viveu 30, 40, 50 anos sem. E de repente uma propaganda diz para você que você não pode viver sem aquilo. Ele cria em você uma necessidade que não existia. E muitos estão sendo tragados por este espírito de necessidade. E Deus quer dizer para você: vou libertar você das necessidades. Você vai começar a ver que tem muita coisa na sua vida que você achava que você precisava e que de fato você não. Isso era um governo, era um domínio do consumismo sobre a sua vida. Tem um espírito sendo quebrado aqui agora. Eu preciso disso. E daqui a pouco você vê que você não. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: aprendi a me contentar. Eu aprendi a me ser liberdade. Sei ter e sei não. Estou instruído tanto a ter fartura como a padecer a necessidade. O que ele está dizendo é que eu não estou sujeito a questões externas. Escute. Felicidade, meu irmão, é coisa que está dentro de você.
satisfação está dentro de você. E é quando Jesus nos liberta. Quando Jesus nos liberta, a gente aprende a viver tranquilo. Eu já morei em um cômodo com banheiro. Hoje, graças a Deus, moro num apartamento muito bom. Muito bom. O senhor é mais ou menos feliz? Não. Eu era feliz no cômodo com banheiro. Eu sou feliz no apartamento. Eu já tive um Fusca 64 vermelho. Só o sangue já era vermelho. Grenar de sangue. O senhor é mais feliz com o carro que o senhor tem hoje, com aquele carro? Felicidade independe destas coisas. Porque quando você não está mais debaixo do jugo da necessidade, quando você não está mais debaixo da opressão da necessidade, quando você não está mais debaixo da opressão das necessidades, se tem, você está feliz. E se não tem, feliz também. Amém. Quando você é livre desses ambientes de necessidade, você não depende das coisas, você desfruta delas. Amém? Glória a Deus. É assim. Graças a Deus, hoje, ó. Se eu estou comendo ovo, se eu estou comendo bife, estou uma necessidade que domina. Outro dia uma irmã entrou na igreja aqui, e eu estava comendo marmita ali. Ela parou, olhou assim e falou assim: mas bispo come marmita? Achei que almoço de bispo era mais chique. Eu falei, de vez em quando. Mas tem dia que a vida exige o quê? Que você faça alguma coisa. Ele estava mó feliz lá comendo, ó. Show de bola. Levante as suas mãos e diga: eu sou livre da opressão das necessidades. Tendo que comer, tendo que vestir, tendo onde reclinar a cabeça, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a gratidão. Mas não pense que eu vou fazer voto de franciscano por causa disso, não. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que venha na minha direção. Eu só não estarei oprimido pela necessidade dessas coisas. Outro dia eu fui numa reunião. Eu tenho um carro bom. Meu carro é bom. Para quem está curioso, é o branquinho parado aqui, primeiro da esquina. Meu carro já foi assunto de internet. Carro bom, pode ir ali, branquinho ali. Eu encostei, meu carro é um carro bom, mas não é um carrão. Carro bom. Aí fui numa reunião, encostei meu carrinho bom. Mas parado naquela reunião lá estava cada carrão. Fui lá. Aí de repente o meu ouvido, não é que eu fico ouvindo conversa dos outros, mas é que de repente a gente pega a conversa, né?
Aí um virou para o outro e falou assim: encosta um carrinho desse aí, mas você nem sabe. Que Deus pôs na mão desse cara aí. Irmão, se eu puder ter um carrão, vou ter, fique tranquilo. Ou fique com raiva. Mas eu fui muito feliz, tranquilo, meu carro bom. Ai meu Deus, eu vou nas reuniões lá. Vai ter só Zira, BMW, Cayenne. Eu vou chegar com o meu HB20. Mas está todo pago. Revisão em dia. Me leva e me traz. Ar-condicionado funciona. Para não soar muito. Tem um radinho para ouvir as mensagens. A Deus toda a honra. Agora vou eu me meter em dívida, arrumar confusão, porque eu preciso chegar na reunião. Aí o mesmo cara que falou que postou com esse carrinho vai dizer assim: tá vendo, roubando os irmãos, olha o carro dele aí. Levante sua mão e diga: livre do espírito das ansiedades e das necessidades. Diga: minha mente está sendo renovada. Diga: muitas coisas que eu achava que precisava, eu não preciso. Dê um aplauso ao Senhor. Segure na mão de quem está ao seu lado e diga: Zaqueu viveu melhor depois que distribuiu o que tinha de mais. Era uma boa hora para levantar uma oferta agora. Vocês não entenderam a piada, tudo bem. Quinta libertação. Nós temos que ir embora para casa comer macarrão. Quinta libertação, diga comigo: livres do medo. Levante a mão e diga: Jesus nos liberta do medo. Jesus nos liberta do medo. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam no barco quando se levanta grande tempestade. A Bíblia diz que eles correm a Jesus, sacodem Jesus e acordam ele dizendo: o Senhor não se importa que nós vamos perecer? Jesus olha para eles e diz: vocês estão com medo de quê? Porque vocês ainda são tão tímidos? Jesus, levantando, repreendeu o vento e o mar. Quem está com Jesus não tem razão de andar com medo. Diga comigo: quem está com Jesus não tem razão de andar com medo. O medo é muitas vezes um governo, uma paura, um domínio sobre a vida de pessoa que te paralisa. A Bíblia diz que em outra situação, os discípulos ainda no barco, e é gozado que eles são desafiados pelo medo no lugar que lhes era mais comum. Parte deles era pescadora, de origem de pesca. Jesus vem andando sobre as águas. E o que eles começam a gritar? Fantasma! Fantasma! Meu Deus! Um bando de homem com medo de fantasma. Oh, medroso. Está com sede à noite, mas não levanta, não vai buscar água. É tudo escuro em casa, não vou não. Tem uma irmã já que tem medo dessas coisas. O medo faz a gente enxergar coisas que não existem. O medo faz a gente criar coisas que não tem. E Jesus hoje está dizendo: eu vim te libertar do medo. Eu vim te libertar do domínio do medo. Talvez alguém possa dizer: mas Bispo Júlio, o medo é bom porque faz a gente evitar algumas coisas, não chegar muito na beirada de algumas coisas. Não estou falando disso. Estou falando daquele medo que te
paralisa, aquele medo que te atormenta, aquele medo que te impede, aquele medo que te limita. E eu estou passando aqui hoje para dizer: Jesus quebra o domínio do medo, Ele nos liberta do cativeiro do medo. Quando Jesus morre, Ele ressuscita. A Bíblia diz que os seus discípulos estavam trancados dentro de um quarto. Jesus atravessa a parede e diz: Pai seja convosco, não tenham medo. A Bíblia diz que eles estavam trancados no cenáculo até o dia de Pentecoste. Quando o Espírito Santo desceu, eles abrem as portas do medo que os aprisionava, saem para fora e começam a pregar ousadamente: você não recebeu espírito de medo. Levante a sua mão e diga: eu não recebi espírito de medo. Levante a mão e diga: eu estou recebendo pela palavra, pelo Espírito Santo, espírito de ousadia. Diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor. Diga comigo: Cristo libertou o homem da culpa. Em sexto lugar, a sexta libertação é a libertação da culpa. Há muitas pessoas andando cabisbaixa por causa da culpa. Há muito domínio de Satanás oriundo da culpa. Há muita gente sem liberdade, presas às correntes da culpa. E eu vim aqui ser profeta de Deus para a tua vida e dizer: não considereis as coisas passadas, não vivam na memória das coisas antigas. Eis que Deus fará coisa nova, que já está vindo à luz. Jesus encontra com Pedro carregado de culpa por ter-lo negado 3 vezes, mas pede que ele afirme amor por 3 vezes e diz: a culpa passou, segue o teu ministério. Levante a mão e diga: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo é novo. Diga glória a Deus. Somos livres do domínio e da opressão da culpa. Aleluia. Sétimo e último, Cristo libertou o homem da mediocridade. Cristo libertou o homem da mediocridade. O pecado, a queda encerra, fecha o homem, tranca o homem em uma cadeia de mediocridade. O homem deixa de ser um ser criado à imagem e semelhança de Deus e passa a ser um ser deformado. Ele para de viver para o propósito de Deus e passa a viver para a sobrevivência. Gente medíocre, escute, gente medíocre ainda está sobre os efeitos da queda. Por quê? Te explico, te mostro isso. A mediocridade faz a pessoa viver não por um propósito, mas apenas pela sobrevivência. Não é um lugar onde eu quero chegar, mas é algo que eu quero manter. O medíocre lida tudo pela medida da sobrevivência. O
professor Alessandro, quanto eu preciso para passar? Não é porque eu quero ser um engenheiro, professor Alessandro. Não estou aqui para ser um engenheiro. Eu não estou aqui para criar algo novo. Eu estou aqui para saber quanto eu preciso para passar, para que uma vez o Senhor me aprovando, eu consiga um emprego, não para fazer alguma coisa, mas simplesmente para sobreviver. Uma das coisas que a queda trouxe sobre o homem foi a mediocridade. Ele deixa de viver por um propósito maior e passa a viver simplesmente pela sobrevivência. Quero um emprego para sobreviver. Eu quero um ministério para sobreviver. Eu quero aprender coisas apenas para sobreviver. Se eu estiver na média, se eu tocar na média, qual é a média? Qual é a nota de corte? Qual é a linha? Porque se eu estiver nela, sobrevivência. Sobrevivência. O Espírito Santo não te colocou nessa terra apenas para sobreviver. Você não foi e não é a vida que deu certo. Bispo Júlio, o senhor não conhece minha vida. A minha vida é tudo menos a vida que deu certo. Deixa eu te dizer, no dia da tua concepção, havia muita vida naquele momento. Não vou falar sobre isso agora. Mas havia muita vida naquele momento. E você é a vida que deu certo. No dia que teu pai e tua mãe te conceberam, naquele momento a sua vida deu certo. Naquele momento tudo se encaixou, se ajustou. E você, o plano de Deus veio à terra. Pare com essa conversa. Ai, mas minha mãe era isso, meu pai era aquilo, eu sou fruto disso, eu sou fruto daquilo. Ei, você não é fruto de um estupro. Você não é fruto de um adultério. Você não é fruto de uma falta de planejamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é plano de Deus. A sua concepção mostra que você já estava fora da média. Os medianos ficaram para trás. Você chegou na frente. É um propósito de Deus na sua vida. Mas a minha mãe era uma prostituta. Eu nem sei quem é meu pai. Deus só estava procurando um ventre saudável que pudesse colocar você e criar as condições para você superar e vencer tudo isso. Tira os pesos, as cargas que o mundo tem colocado sobre a sua vida. Tira a opressão da mediocridade e viva a verdadeira liberdade na presença de Deus. No dia da tua concepção você já estava acima da média. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus com você. Há um plano de Deus com você. Seja livre dessas amarras. Jesus veio tirar o homem da mediocridade. Segure na mão de alguém perto de você e diga: você é incomum. Diga: Deus tem um plano com você. Diga: tem detalhes especiais que só você possui. Só em você Deus fez. Diga: Jesus veio te libertar desses cativeiros. Diga para essa pessoa que ela é especial em Cristo. Em Jesus todos temos propósito.
comigo a sua Bíblia. Ah, como eu queria trabalhar mais isso. Lucas 4:18. Eu sinto um ambiente de tanta liberdade tomando conta desse lugar. Eu acho que alguém podia dar glória, alguém podia orar em línguas, alguém podia louvar a Deus, alguém podia dizer aleluia, alguém podia dar uma palavra de louvor aí. Sinto um ambiente pegando fogo aqui agora. Eu sinto gente que está caindo correntes na alma, cadeados da alma estão se abrindo aqui agora para a glória de Deus. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Diga glória a Deus. Enviou-me a evangelizar os pobres e a libertar os quebrantados de coração. Quantos acreditam que tem liberdade aqui hoje no nosso meio? Aleluias. Vai glorificando a Deus. Agora, por favor, siga comigo no texto. Quando Jesus está lendo, verso de número 19 agora diz assim: a apregoar liberdade aos cativos. Vamos dizer, a apregoar liberdade aos cativos. O que Jesus veio pregar? Jesus veio pregar a libertação aos cativeiros. Olhe para mim, qual é o cativeiro que te aprisiona? Eu não coloquei na lista. O que é que você sente aprisionando a sua vida? Eu não coloquei na minha lista. Pois eu quero te dizer, em Cristo Jesus temos toda a liberdade. Levante a mão e diga: em Jesus eu alcancei verdadeira liberdade. Apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. E aí tem algo extraordinário: a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano ele fala do ano de jubileu. O ano do jubileu na Bíblia era o ano em que todos os cativos eram libertos. Jesus disse: eu vim trazer um grande ano de jubileu, onde todas as dívidas são pagas, todas as condenações são quitadas e todas as cadeias vão se abrir. Levante a sua mão aqui neste lugar, diga: este ano é ano de jubileu. Diga: esta época é época de libertação. Diga: Jesus anunciou que todas as cadeias, todo cativeiro, toda prisão, através dele, cairia por terra. Diga glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Somos livres. Quantos homens e mulheres livres nós temos aqui? Quantos homens e mulheres livres nós temos neste lugar? Faz assim, anota aí, põe na conta e me cobra semana que vem, tá bom? Vou pregar sobre o ano aceitável do Senhor, sobre a libertação no ano do jubileu. Que isso na Bíblia traz para nós. Mas Jesus diz assim: ele me ungiu para apregoar liberdade aos cativos. A unção de Deus está neste lugar para apregoar liberdade em todo cativeiro. Há um poder de Deus passando aqui hoje, trazendo liberdade para homens e mulheres. Enquanto o louvor vem aqui à frente, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Aí onde você está, em nome de Jesus, feche os seus olhos, estenda as suas mãos na direção da minha. Pai, eu proclamei a tua palavra, e a tua palavra liberta, porque ela é verdade libertadora.
Portanto, na mente, no coração e na alma destas pessoas aqui, não há lugar para o cativeiro, não há lugar para a opressão, não há lugar para o domínio da obra maligna, não há lugar para a obra diabólica. Em o nome de Jesus, aqui e agora, eu declaro que esta pessoa está livre. Livre das enfermidades, livre das opressões demoníacas, livre das ansiedades e das necessidades, livre das manifestações malignas do inferno, livre do medo, livre da culpa, livre do pecado, para a glória de Deus. Pai, eu creio que neste lugar há liberdade de sentimentos, de traumas, liberdade na mente, nos pensamentos, saindo das limitações da mediocridade e entrando no tempo do extraordinário de Deus. Pela fé, eu posso ouvir as correntes caindo no chão. Diga comigo: por Jesus e pela obra da cruz, eu sou livre.